Olá, Intellivision Touch. Nesse vídeo, as novidades da atualização 1.10. Então vamos lá. Nessa versão temos 4 novidades. A primeira que foi incluído nas opções de conexão, uma saída de emulando um gamepad. A segunda é que essas opções de conexão, agora quando selecionadas, ficam gravadas na memória não volátil do controle, para que estejam ativas na próxima vez que o controle for iniciado. A terceira, o centro analógico, que nós estávamos com o detectado mais 10%, e agora com mais 15%, para um melhor conforto aí na utilização do direcional. E a última novidade, que no menu de pausa, né, de seleção de configuração, foram adicionados 6 botões de função para controle do emulador. Essa atualização já está disponível, o link vai estar lá no nosso grupo WhatsApp, só consultar lá com a gente. No caso dessa atualização são 2 arquivos, feito o download desses 2 arquivos, conectando o controle com cabo USB de dados no seu computador. Basta enviar esses 2 arquivos para a unidade Intellivision Touch, né? Ou copiar, né, pelo gerenciador de arquivos e substituir esses 2 arquivos no controle. No final da cópia dos arquivos, o controle vai reiniciar automaticamente, mas para essa atualização é preciso, depois disso, desligar e voltar a ligar novamente o controle para que a atualização esteja ativa. Lembrando que para entrar no menu se mantém o duplo clique, né, no botão central do direcional. Aqui ele conectado com o cabo USB de alimentação, né, ligado numa fonte, num carregador. É só a opção de conexão console que está disponível. Todas as outras 3 opções de USB estão desabilitadas. Essas configurações de conexão ficam gravadas agora na memória. Então, a próxima vez que o controle for iniciado, ele carrega na última opção que foi selecionado. A exceção é lógico que no caso de que foi selecionada uma conexão USB e agora foi conectado sem USB de dados, né? Então ele automaticamente volta para a configuração de console. E aqui o controle conectado com cabo USB de dados no computador. Nós temos as opções de emulação de teclado USB, Player 1 e Player 2, e a configuração de emulação de gamepad. Todas ficam ativas, né? Então o computador já recebe a conexão de um teclado USB e de um gamepad. E aí nós selecionamos qual opção nós queremos utilizar. Essa nova opção de gamepad adiciona aí uma possibilidade de uso em outros emuladores. Nos principais, a conexão de teclado funciona muito bem, mas temos casos, por exemplo, do Mister FPGA, onde na interface gráfica não é possível configurar as 16 posições do direcional através de emulação de teclado. Ele só aceita a configuração de 4 posições e, a partir delas, ele compõe as outras 8. No caso do gamepad, o direcional é enviado para o USB de forma analógica. Então, qualquer equipamento vai reconhecer esse direcional com todas as posições analógicas.
e o gamepad está configurado com os 15 botões de teclado e de ação. Então aqui o controle está selecionado com a opção de conexão USB Gamepad. E aqui na tela o utilitário de controladores de jogo do Windows. Ele vai reconhecer o gamepad com o nome de CircuitPython HID. Se houver mais de um controle conectado, vai aparecer com o mesmo nome, mas na ordem em que eles foram conectados. Então aqui o direcional, totalmente analógico aqui, com todas as posições, inclusive a inclinação, e os botões B1, B2, B3, e o teclado como o botão 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aqui sobre a configuração dos emuladores, vamos dar uma passada aqui pelo Nostalgia, entrando aqui nas opções de controlador. Esse arquivo já foi atualizado, então vai estar disponível lá para substituir. Aqui é a configuração da emulação de teclado para o Player 1. Né? Então, se você selecionar lá USB Keyboard Player 1, vai estar valendo essa configuração aqui de teclas, né? E até o conjunto de teclas aqui para o emulador reconhecer a emulação do teclado. A mesma coisa para o Player 2, né? Só que aí é outro mapeamento, as outras teclas, né? Para os dois poderem jogar ao mesmo tempo. E aqui já configurado os botões do joystick, são os botões do gamepad, né? O analógico ele já reconhece, então não precisa configurar aqui o direcional, só os botões mesmo. E aqui na seleção do joystick, a gente pode selecionar o gamepad, né, que é o CircuitPython HID. Então aqui ele vai trabalhar com o gamepad, né, aqui como joystick. Usando a ROM de teste, que ele já reconhece o analógico com as 16 posições, os botões de ação e o teclado funcionando na função gamepad, da mesma forma que a gente tem com a emulação de teclado. Até uma brincadeira aqui, eu vou selecionar o gamepad para o Player 1 e para o Player 2. Rodando aqui a ROM de teste. A gente tem o único gamepad funcionando na função de 2 jogadores. E aqui falando do emulador JZ e NTV, o arquivo de configuração de mapeamento também foi atualizado, acrescentando aqui o mapeamento dos botões do gamepad. O analógico ele já reconhece, então não precisa configurar aqui, tá? Mas os botões aqui estão mapeados também. Aqui usando a interface gráfica, mas se for em outra plataforma também, a linha de comando aqui, essa interface gráfica simplesmente gera essa linha aqui para facilitar. Aqui usando o arquivo de configuração, não precisa configurar os joysticks aqui. Vamos ver a ROM funcionando.
Aqui também funcionando todos os comandos, todos os botões, né, do gamepad e o analógico aqui sendo reconhecido com todas as 16 posições. Entre as saídas de emulação de teclado, né, Player 1 ou Player 2, ou a emulação do gamepad, vai da sua preferência, da sua necessidade para o emulador. Todas essas opções vão estar funcionando tranquilamente para você. E a última novidade, os botões de função para controle do emulador foram adicionados aí as 6 principais teclas de função de controle de emulador. Então, por exemplo, o F1 no JZ e NTV funciona como o kit dele, né? O F11 é o reset do Nostalgia, o F12 é o reset do JZ e NTV, o Space normalmente é o exit, né, do Emulation Station, o Pause funciona para a maioria dos emuladores aí como pausa, né? E o Enter normalmente funciona aí como Start no RetroPie. Então aqui, duplo clique, né, no botão do direcional para abrir o menu. Estando em uma das opções de conexão USB, quer seja de teclado Player 1, Player 2 ou Gamepad, então a gente tem disponível aqui as 6 teclas de função de controle do emulador. Então, por exemplo, estou rodando aqui o Nostalgia, eu sei que o F11 é o reset. Então eu quero dar um reset no jogo, eu entro no menu de configuração e pressiono aqui a tecla F11, ele já vai dar o reset lá no emulador e voltar aqui para a tela do jogo. Tá? Então, quero dar um reset, duplo clique aqui, entrou no menu de configuração, só pressionar a posição aqui em cima do F11, ele vai dar um reset lá. Então aqui as novidades desta atualização 1.10. Para atualizar seu controle, só chamar a gente lá no grupo do WhatsApp, já vai ter o link lá para você baixar e poder atualizar o teu controle. É isso, valeu!